Olá, sejam todos bem-vindos ao meu curso de Direito. Eu estarei aqui ensinando, para vocês, trabalhando com essa matéria que é o direito, uma matéria tão vasta, tão extensa, e a gente vai começar pelo direito constitucional, tá bom? Para quem não me conhece, meu nome é Eduardo Serra, eu sou graduado em Educação Física pela UFRJ, professor do município do Rio de Janeiro, e também sou graduado em Direito, tá, pela Estácio, aqui no Rio de Janeiro também. Eu estou fazendo esses vídeos principalmente para o meu estudo próprio, mas estou compartilhando aqui também no YouTube, caso alguém esteja fazendo uma graduação e queira também se aprofundar mais nesse tema, até para estudar para alguma eventual prova e tudo mais. Tá bom? Eu vou utilizar os livros do Pedro Lenza, da Saraiva, esse aqui esquematizado, essa edição até é autografada. Tá? É um pouquinho antiga, já está um pouco defasada, mas era de 2000, era a 16ª edição, 2012. Mas o conteúdo central dele tá ótimo. Esse aqui é o livro do Marcelo Novellino, é o Manual de Direito Constitucional, do Marcelo Novellino. É um pouquinho mais assim, vamos colocar, tradicional, em relação ao do Pedro Lenza. Tem também essa Constituição comentária do Francisco Bruno Neto, e vai chegar um livro que eu já tenho, né, o antigo, mas vai chegar o novinho desse ano 2021, que é a Constituição Federal para Concursos, tá, da editora Ius Pósmo. Esses 4 livros vão me servir de apoio, já adianto que são livros excelentes, eles têm boas referências, a gente vai estar falando de José Afonso da Silva, de Conrad Hesse, Canutilho e tantos outros constitucionalistas bastante famosos. Vou começar pelo direito constitucional, porque é o tronco, né, do direito hoje, é a raiz, é onde realmente a gente vai ter a origem de tudo. E é isso, vamos lá, vamos começar. Bem, todos os livros de direito constitucional, eles começam primeiro, né, conceituando o que é a Constituição. Né? E assim, o que é a Constituição? Antigamente, né, quando as primeiras constituições foram elaboradas, as constituições escritas que eu estou falando lá do século XX, aquelas primeiras ali do século XX, tinha muita ideia de separação entre direito privado e direito público. Né? Então o direito privado ficava com direito civil, direito comercial, né, empresarial, e o direito público mais com direito constitucional, direito penal, né, e todo o resto. Então assim, se você pegar uma definição de José Afonso da Silva, ele vai falar ramo do direito público, tem essa dicotomia. O Novellino, ele já adianta que essa dicotomia está caindo, mas ele ainda assim também dá uma definição de que é um ramo, ele chama de ramo interno do direito público, né? E o Pedro Lenza não. O Pedro Lenza ele já coloca uma coisa que eu concordo, inclusive, que é uma relação de superação. Né? O direito constitucional hoje, ele transcende essa questão, essa dicotomia de direito público e privado. O direito constitucional, ele é o direito. Né? E a ideia do direito é justamente harmonizar. Você não quer ficar setorizando em códigos. Você quer cada vez mais o quê? Harmonizar o direito, para que seja uma coisa única. Então o Pedro Lenza ele fala com muita clareza. Olha só, o direito constitucional, a título de didática, a gente pode separar ele entre direito público e direito privado. E pode chamar, claro, é óbvio, né, que o direito constitucional vai ser o direito público, evidente. Mas isso já está um pouco ultrapassado. Tá? Então vamos lá, eu gosto muito, né, para mim a principal definição de Constituição é do Conrad Hesse, que ele fala o seguinte, é um conjunto de princípios concretos e elementos básicos do ordenamento jurídico que oferecem uma diretriz. Né? Então assim, é aquele conjunto de normas, é aquele conjunto de princípios, são as ideias mesmo. Né? A Constituição ela é mais do que somente um papel, tanto é que ela não precisa ser escrita necessariamente. O Novellino, ele coloca uma frase que eu adorei, né? Ele colocou assim, normas originárias e estruturantes. Acho que essa palavra é sensacional. Então, assim, o que é a Constituição? A definição, acho que excelente de Constituição, vamos fazer a definição aqui nossa. É o direito, né, do ramo público, se você quiser utilizar a dicotomia, mas isso aqui é absolutamente eletivo, tá? Essa distinção. Mas é o direito do ramo público que tem, né, por sua concepção, a criação de conjuntos e princípios estruturantes de uma nação.
né, de uma lei de uma nação, da lei central de uma nação. Então isso aqui seria o conceito de Constituição. É importante também destacar que para o Conrad Hess, a Constituição tem que ser uma norma marco, ela tem que ser o começo, o início. E ela tem que ter a garantia iminente. Ela tem que produzir efeito sozinha. Ela não pode depender de um STF, de um presidente, né? Ela por si só tem que produzir os efeitos, né? Esse seria o ideal, né? Que a Constituição por si só produzisse os seus efeitos. Tá legal? Então, esse primeiro capítulo, sempre que tem nos livros de direito constitucional, são a conceituação de Constituição e o conceito de Constituição. Gente, tem muito mais coisa, né? O José Afonso da Silva, ele fala ramo do direito público que interpreta e normatiza as leis e princípios fundamentais do Estado, mas todos eles vão ter essa mesma dinâmica, beleza? Dando sequência, a gente vai falar agora sobre o constitucionalismo, né? Ou movimentos constitucionais. De cara, eu já vou dizer que a gente tem um estudo sistemático de duas escolas de constituição, vamos colocar assim, né? De dois movimentos constitucionais. O primeiro é o movimento constitucional inglês e o segundo é o movimento constitucional norte-americano e francês. Tranquilo? Bem, antes da gente pegar essas duas escolas, que é o que a gente vai usar de base, vamos dar um pulinho na história. Professor, mas já existia algum projeto de constituição lá atrás, antigamente? Será que os egípcios, os hebreus, os maias, os chineses, será que algum povo já possuía essa concepção de constituição? E voltando na história, o que a gente tem aqui, eu tenho uma pesquisada, mas realmente assim você não encontra muita coisa relacionada a constituições orientais, na China, na Índia, né, ou aqui nas sociedades pré-colombianas. Você vai encontrar realmente assim o primeiro modelo de constituição com os hebreus, tá? E essa constituição hebraica era uma constituição que utilizava a Bíblia, né? A Bíblia, então, ela era utilizada como a Constituição, né? A grosso modo, né? É uma metáfora que eu estou fazendo aqui. Não se podia, né? O imperador, a pessoa que mandava no país, né? No caso lá, não sei como é que era a formação dos Estados Hebraicos, mas quem mandava não podia estar acima da lei, né? Que era a lei bíblica, a lei religiosa, a norma religiosa. Então, você já tinha o primeiro movimento constitucional, mas ainda muito religioso, tá? Os gregos, os estados gregos, né? Por exemplo, Atenas, já tinha uma concepção de constituição bastante avançada. Você tem em Atenas, né, um senado e você vai ter essa ideia de constituição, ainda não escrita. Não era uma coisa formal, mas você vai ter uma constituição, né, em que ela vai reger o Estado e as leis do Estado. O imperador, o comandante, o chefe, o rei, enfim, o monarca, ele não vai poder mandar mais do que a Constituição. Roma, infelizmente, dá um passo atrás. Por quê? Porque ela pega a ideia da Grécia, só que ela coloca o poder na mão de um imperador. Parecido com o poder moderador de Dom Pedro na Constituição de 1824 aqui no Brasil, né? Então, assim, Roma ela faz uma série, né, de impérios, assim, de reinados, vamos colocar. Os seus imperadores eles vão trocando algumas constituições, mas quem fazia a Constituição, né, era o próprio imperador. Então, o imperador ele fazia a Constituição e a ideia da Constituição sendo feita por um imperador, ela já destoa completamente da norma, né, e do pacto social, que é a ideia central da Constituição. Bem, 1215, a gente vai entrar agora na era medieval, Inglaterra, Rei João sem terra. Você vai ter a primeira norma, digamos assim, estruturante do nosso conceito atual de Constituição, que é a Magna Carta Libertatum, tá? Essa Magna Carta Libertatum do Rei João sem terra, ela já começava a trazer a ideia de que o soberano não pode mandar mais do que a lei. Então a lei ela tem que estar acima do governante, né? O princípio da primazia da lei. A lei acima do governante. O governante não pode estar acima da lei. Mas isso a gente está falando de 1215. Olha o tempo que a gente vai demorar até chegar em 1628, que é quando começa a surgir definitivamente o movimento constitucional inglês. 1628, Petition of Rights, na Inglaterra. 1679, Habeas Corpus Act. 1689, Bill of Rights. E 1701, o Act of Settlement.
Você percebe que todos esses movimentos ingleses, eles são todos eles. Eu não vou destrinchar esses documentos, né, essas normas, vamos colocar assim, mas todas elas são leis que limitavam o poder absoluto do rei. Então isso tem que ficar importante. As normas começam a limitar o poder absoluto do rei. Perceba, a Inglaterra está passando por um movimento de industrialização. Tá? Século XVII, a Inglaterra começa o seu processo de industrialização. A burguesia começa a crescer. Começam a ter interesses de uma classe que agora é o quê? De uma classe que agora tem dinheiro. São os burgos, os burgueses, que agora também manda. Não é só o rei que manda. Então você começa a ter um jogo de poderes. E, de fato, a monarquia inglesa, ela se rende. Ela fala, beleza, então que faça um parlamento, que o parlamento governe, mas o rei continua sendo rei. E tá lá, Rainha Elizabeth, que não morre, né, herdeira desse trono real inglês, desde essa época, cadeira por cadeira que vem se sucedendo, e a nossa Rainha Elizabeth, nossa não, né, porque ela não é minha, mas a Rainha Elizabeth continua como a nossa de novo, como a Rainha da Inglaterra. Beleza. Esse movimento então vai ser um movimento constitucional inglês. Detalhe importante, não escrito, não era uma constituição escrita e baseada nos costumes. Então, esses documentos, é claro que eles endossaram a criação dessa Constituição, mas a Constituição inglesa, isso é muito importante, a Constituição inglesa ela é não escrita e muito mais costumeira, muito mais na base do que já existia de costume na sociedade e do que se fazia. Então a gente não pode superar esses costumes porque o governante quer, beleza? E o movimento norte-americano e francês, ele vai surgir no século XVIII. Por quê? Os Estados Unidos ele vai se emancipar da Inglaterra, todo mundo sabe disso. A emancipação dos Estados Unidos e a independência norte-americana, o famoso 4th of July, né? Tem a esquema de fogo, Casa Branca e tudo mais. Bem, esse episódio, né, da proclamação, né, da República Americana e da independência norte-americana, ele vai fechar, ele vai ser finalizado com a feitura, né, de uma Constituição. 1787, os Estados Unidos ele faz uma Constituição escrita, leis no papel, formal. Dessa vez não era mais uma Constituição tão somente acerca de costumes e normas e não escrita. Era uma Constituição escrita, formalizada, uma coisa muito mais palatável. Né? Você poderia pegá-la, você poderia lê-la, você poderia... Então isso foi feito nos Estados Unidos. Coincidentemente, né, porque é tudo acontecendo ao mesmo tempo, na França, 1789, você tem a Revolução Francesa, que vai trazer a Declaração Universal dos Direitos dos Homens e dos Cidadãos. Essa declaração ela vai ser usada 2 anos depois no preâmbulo da Constituição Francesa, que é o quê? Garantias individuais. Os cidadãos agora eles estão no centro da Constituição. Ainda não, mas a ideia era inicialmente que eles estivessem no centro da Constituição. Por quê? Porque o rei não pode mandar. Então da onde vai vir o poder? Ah não, o poder vem do povo. Mas a ideia central aqui, perceba bem, é uma revolução burguesa. A ideia central é a ideia de liberdade. Liberdade para quê? Para comprar, para vender, para possuir. Os burgueses eles queriam comprar as terras. Até então as terras eram todas do rei. Então, essa revolução burguesa, ela transforma completamente a noção de direito e de Estado. Junto com isso tudo, você tem o movimento dos iluministas, né? Séculos 17, 18 ali, e os iluministas, eles vão trazer diversos conceitos, e os mais famosos, no caso, para a criação desses documentos que eu acabei de citar, da Constituição norte-americana e da Constituição francesa, vão ser as ideias liberais do John Locke, tá? E a ideia de tripartição de poder do Montesquieu, tá bom? Isso a gente vai falar muito ainda no curso aqui de Direito Constitucional. Então você vai ter toda essa ideia do pacto social que vai sendo realizada ao longo dos séculos 17 e 18, sendo discutida e debatida, e isso tudo vai influenciar fortemente a criação das primeiras constituições modernas. Tá? Esse, então, é o constitucionalismo moderno.